Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live e hoje, nosso 27º dia, o tema é Derrotando a Tentação. Para você que ainda não me acompanha, não me conhece, eu sou Elioni Salete, terapeuta da alma feminina e mentora de microempresárias que querem entender o seu propósito e viver do propósito. Com isso, a gente está aqui trazendo diariamente para vocês uma abordagem baseada no livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje mais uma vez, pela sua vida, pela sua presença e a presença do Espírito Santo que fique conosco para que você consiga despertar, sentir a necessidade de realmente entender, ou seja, clarificar o seu propósito. Então fique comigo por mais esse dia de hoje, essa reflexão sobre o capítulo 27. Então, como eu disse, o tema de hoje é Derrotando a Tentação. Vocês vejam que a palavra está no singular, né? Mas não significa que nós vamos ser tentados só uma vez. Então vamos entender o que é, que tentação é essa, da qual o Rick trouxe essa abordagem, essa reflexão. Está lá em 2 Timóteo 2:22. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Conseguiu entender que tentação é essa? Que tentações? Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios 10:13. O que Paulo escreveu para os cristãos da época? Lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. É Deus, e Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Então, olha a afirmação de Paulo, dizendo que nós vamos ser tentados sim, que os cristãos da época foram tentados, que Jesus foi tentado, mas tem uma forma de sair, de não pecar, ou, como se diz, não cair em tentação. Então, sempre há uma saída, porque às vezes a tentação pode até parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de quem? Do Satanás, porque Deus prometeu que jamais iria permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre aquele que ele colocou, né? Aquilo que ele colocou dentro de nós. Então, ele não deixará que você, que eu, sejamos tentados além do quê? Das nossas forças. Entretanto, se você, né, se nós também, o que nós devemos fazer? Fazer a nossa parte. De que forma? Praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Olha só que dica legal, e essas dicas estão aonde? Escritas na Bíblia. Então vamos entender um pouquinho. Quando, né? 4 dicas de que forma que eu posso resistir e entender que a tentação. A primeira coisa, quando você perceber que pode estar sendo tentado, você precisa redirecionar sua atenção para outra coisa. Por exemplo, pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Nós somos orientados a resistir ao diabo, que está lá em Tiago 4:7. Mas isso é muito diferente, como eu vou explicar logo adiante. Em vez disso, nós somos aconselhados a redirecionar nossas tentações, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido.
Isso só aumenta a nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Querem entender um pouco melhor? Continuem aqui. Aproveite esse tempo para você compartilhar essa live com as pessoas que você possa estar entendendo que vão precisar disso, né? Para você, aquela pessoa que já está interessada em entender o seu propósito, então que você direcione para ela. Então vamos entender um pouquinho aqui, né? De que forma, como que a gente precisa, né, direcionar, de que forma que a gente vai ser resistente às tentações. Pensando da seguinte forma, toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo na memória. Então, quando nós resistimos, na verdade, o que a gente está fazendo? Fortalecendo esse pensamento. Isso realmente ocorre com a tentação, que não é diferente, quando você resiste a ela. Vamos entender aqui um pouco mais. Então, se nós não conseguimos derrotá-la, combatendo a sensação que ela traz, então quanto mais a gente combate esse sentimento, mais ele consome e nos controla. Então, nós fortalecemos cada vez mais, quanto mais a gente pensa nele. Você entende isso? Tá fazendo sentido para você entender que à medida que você fica ali lutando com os teus próprios sentimentos, com a tua própria força mental, ele vai se fortalecendo, o cérebro entende que aquilo é importante e ele vai ficar cada vez mais forte. Então, entendendo que toda tentação, ela começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar esse fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Então, se você quer combater o pensamento, o que você deve fazer? Mude o canal da sua mente, né? E concentre a sua atenção em outra coisa, em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. Faz sentido? Tá entendendo o que é isso? Como que você consegue fazer? Então vamos lá. A batalha contra o pecado, ela é ganha ou é perdida onde? Na mente. O que prende sua atenção também te aprisiona. Por isso Jó declara, fiz um pacto com os meus olhos. Ou seja, o que ele diz? Jamais olhar com cobiça para uma jovem. Quer se aprofundar mais? Está lá em Jó 31, no versículo 1. Olha o que Davi fez. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Lá no Salmo 119, no versículo 37. Porque eles já tinham a compreensão e na época eles não tinham ainda a presença do Espírito Santo. Então vamos entender um pouquinho mais, assim, clarificar aqui. Dá um exemplo. Você já se sentiu, de repente, com muita fome? Depois de você assistir um anúncio de comida na televisão, não dá vontade de comer aquele alimento? Então, a mesma coisa, por exemplo, se tu viu alguém tossir, imediatamente também dá vontade de tossir. Se você já viu alguém bocejar, parece que aquilo já te dá vontade de fazer a mesma coisa. Então, isso se chama-se poder de sugestão. Porque nossos pensamentos se movem naturalmente para onde nós dirigimos a nossa atenção. Então, quanto mais eu e você pensamos a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera dos nossos pensamentos. Então, por isso que é importante, né, não ficar repetindo. Por exemplo, preciso parar de comer tanto, né? Preciso parar de fumar, preciso de me entregar ao desejo sexual ilícito. Então, tudo isso é uma estratégia contraproducente. Quanto mais você pensar que precisa fazer aquilo, mais forte aquilo vai ficar em você, mais o desejo você vai ter de fazer aquela coisa. Tá fazendo sentido? Eu espero que sim, que você esteja realmente entendendo aqui como se vence a tentação, ou seja, não é pensando nela, resistindo. Então, vamos pensar o seguinte,
Toda vez que eu falo isso, o que acontece? Eu vou ficar concentrado naquilo que eu não quero ficar. Então, é a mesma coisa que se tu fizesse uma propaganda, um anúncio, né? Nunca vou fazer o que a minha mãe fez, o que o meu pai fez, eu não vou repetir os erros dele. Quando tu vê, você está o quê? Cometendo os mesmos erros, por quê? O teu cérebro entende que você precisa fazer aquilo, você quer fazer aquilo. Falando de dietas, por exemplo. Todas as dietas, em geral, elas não são eficazes, porque mantém a pessoa pensando na comida o tempo todo. Então, o que significa isso? É garantia de que ela estará sempre faminto. Então, quer entender? Quer bloquear, mudar um pensamento, né? Se livrar, digamos, de algo, uma tentação que você não quer fazer, o que você precisa fazer? Tirar a sua atenção daquilo. Beleza? Entendido isso? Então, para tudo vale. Não fique nervoso. Claro que tu vai ficar nervoso. Tu entendeu isso? Então, resumindo, a tentação começa o quê? Ela captura a nossa atenção. E quando a gente põe atenção em alguma coisa, o que acontece? Tu fica pensando, muitas vezes até sentindo aquilo. Então, desperta o quê? Emoções. Quando você começa a pensar muito em alguma coisa, começam a surgir as emoções. E as emoções, elas estimulam o nosso comportamento. Então, vamos ver. Pensei, fiquei pensando naquilo, já veio uma emoção. E a emoção vai fazer com que eu vá agir, vá fazer aquilo que eu não queria fazer. Então, quanto mais a gente se concentra em não querer algo, com mais força isso vai nos envolver numa teia. E aí, muitas vezes, a gente não entende, né? Por que a gente se entrega às tentações? A gente cai no mesmo erro, muitas vezes. Então, ignorar a tentação é mais eficaz do que combatê-la. Percebeu como a tentação, o que tu faz? Desvia a tua atenção dali para não gerar um comportamento. Então, como que eu posso fazer? Tem várias formas, né? Você pode, inclusive, sair, se tu está diante de algo que pode te trazer a sensação, o sentimento de você comer. Está assistindo, tu é de dieta, você não quer comer aquilo, é melhor você sair de cena e procurar fazer outra coisa, né? Se é um grupo que tem mania de fazer fofoca e você está ali diante daquilo, para não fofocar, entrar também nessa tentação de fofocar com outra pessoa, o que você pode fazer? Se afasta, né? Vai para outro lugar, né? Então, por exemplo, pode até, não importa onde você está. Então, para evitar que você incorra em praticar aquela tentação, então tem que sair de perto. Por isso que ela é muito mais eficaz do que você ficar ali dizendo, não, eu vou resistir, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Faz. Então, vamos pensar na tentação da perspectiva espiritual. Vamos entender aqui. A mente é o órgão mais vulnerável que existe. Então, para reduzir a tentação, você tem a sugestão de se manter ocupado com a palavra de Deus e com bons pensamentos. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. Esse é o princípio da substituição. Então, você vence o mal com o bem. Está lá em Romanos 12, 21. Né? O Satanás não pode atrair a sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. Entendeu isso? É por isso que a Bíblia insiste em nos manter a mente direcionada. E que já foi nos orientado lá em Hebreus, 2 Timóteo, lá em Hebreus diz assim, ó, fixe os seus pensamentos em Jesus. 2 Timóteo 2,8 diz assim, lembre-se de Jesus Cristo e encham a mente de vocês com tudo que é bom e que mereça elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Aonde que está escrito isso? Lá em Filipenses 4:8.
Então, vamos pensar aqui. Pensa comigo. Se você realmente pretende derrotar a tentação, o que você precisa fazer? Então, deve controlar a mente e avaliar o que se absorve da mídia. Você entende isso? Seja bem-vinda, minha querida. Que bom ter vocês por aqui, minha cunhada linda. Seja bem-vinda. A minha irmã Deunilda também já está aqui na live. Que bom ter ela comigo, sempre presente, sempre ativa. Isso é muito bom. Que bom ter vocês. Prazer enorme estar aqui com vocês. Então, vamos entender o seguinte, né? Se você quer realmente, você pretende derrotar a tentação, o que você deve fazer? Controlar a mente e avaliar tudo que você absorve. Se você não quer absorver determinada coisa, os exemplos que eu dei. Se você está de regime, está assistindo televisão e passa propagandas de comida, você sai de perto, né? Então, olha só o que o homem mais sábio que já viveu, ele advertia, ó. Advertiu e serve para nós mesmos. Então, em Provérbios 4:23 diz assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha só o que Salomão deixou escrito. Então, vamos pensar da seguinte forma, né? Então, para você que quer realmente derrotar, quer ser resistente, né? Ou não cair em tentação, então não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Precisamos ser seletivos. Escolher o que a gente vai ouvir, escolher as pessoas que a gente convive, e escolher que tipo de pensamentos eu quero alimentar. Então, escolha cuidadosamente em que pensar. Por exemplo, siga o Paulo. Paulo nos deixou um exemplo muito claro. Ele deixou escrito lá em 2 Coríntios 10:5. Mantemos cativo todo pensamento e dominamo-o, fazendo com que ele obedeça a Cristo. Somos nós que determinamos que pensamentos os pensamentos virão. Sempre, sempre, sempre. Agora, quem decide alimentar esses pensamentos ou não? Somos nós. Então, a gente precisa ter clareza disso, ter foco. Então, vamos pensar numa prática. De que forma? Né? Com a ajuda do Espírito Santo. Então, nós podemos estabelecer formas de pensar. Salomão e os personagens do Antigo Testamento, os homens no Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo para ajudar. Nós temos. E a palavra diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso amigo. É aquele que convence, inclusive nos convence do pecado. Então vamos pensar assim, ó. Se a gente, né, não consegue ainda estabelecer essa ligação de entender, de querer o Espírito Santo, se eu não aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, se eu não nasci de novo, eu ainda não consigo ter essa intimidade com o Espírito Santo. Porque é através da aceitação de Jesus como único Senhor e Salvador, é através da minha decisão, do meu livre-arbítrio, que eu vou ter a presença do Espírito Santo, eu vou construindo essa intimidade. Então, não será necessário você contar para o mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar essa luta. A Bíblia diz, é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Olha onde está escrito isso, lá em Eclesiastes 4, 9 e 10. Então vamos clarificar isso aqui para você. Por que é importante você ter uma pessoa, se você está vivendo uma tentação e que você quer mudar isso?
Então, por exemplo, se você está perdendo uma batalha contra um mau hábito, né, um vício ou qualquer outra tentação constante, está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso e culpa. Então, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Sozinho, você não vai dar conta de sair desse lugar. Você precisa de ajuda de outras pessoas ou de outra pessoa com a qual você confia e com a qual tenha o entendimento que você tem. Além da presença do Espírito Santo, se tu tiver uma outra pessoa, um amigo, que possa estar entendendo e te apoiando e intercedendo por você, mais fácil você vai conseguir sair ou se libertar dessa tentação, né? Porque, na verdade, o que acontece? Algumas tentações, elas são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore ou interceda por você, ou que incentive o que, né? Ou até te responsabilize por seus atos. É fácil entender que você é responsável pelos seus atos. Por quê? O plano de Deus para o nosso crescimento e libertação inclui outros cristãos para nos ajudar. Então, uma comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados, que não dão tréguas. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Olha o que está escrito lá em Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. Então, você já pensou nisso? Você tinha essa informação? Se você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que te derrota continuamente, qual é a solução? A solução é simples? Não a reprima, confesse, não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Por quê? Como a gente já está falando desde o início, esconder a só intensifica. Os problemas crescem na escuridão. Né? Eles se tornam cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade, ou seja, quando falado, quando confessado. Fora isso, Satanás ele tem legalidade para agir na tua vida e fazer o que ele quer. Vamos pensar no seguinte. Tem enfermidades que são oriundas de segredos geracionais. Então, se ninguém da família, se tu vai no médico e não se cura daquilo, procura descobrir o que é que está por trás, que segredo que tem. Porque enquanto, né, você não terá coragem de tirar a máscara, muitas vezes parar de fingir, né, que é perfeito, a liberdade não vai surgir. Então, vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho mais. O que a gente precisa fazer? Confessar, identificar da onde que vem isso, né? Confessar para alguém que vai entender e juntos buscarem a revelação do Espírito Santo e a força para conseguir sair desse lugar. Por que razão? Porque o que o Satanás quer, que ele é o pai da mentira, ele quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e por isso você deve manter em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações. Aonde que está escrito isso? Lá em 1 Coríntios 10:13. E diz que todos pecaram. Romanos confirma isso lá em 3:23. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. Não pense que você é único. Todos nós pecamos. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, todos fomos salvos. Desde que você
aceite Ele como teu único Senhor e Salvador e confesse e se arrependa. Vamos adiante. Então, o que nos leva, muitas vezes, a esconder os nossos pecados? A maioria das vezes é o orgulho. Porque nós queremos passar a impressão para as pessoas que nós estamos sob o controle. Eu dou conta de resolver pela minha própria força toda. Então a gente acha que sozinha a gente dá conta. E que eu não posso falar, né? Porque isso muitas vezes tem problemas, por exemplo, problemas financeiros, casamentos, né? Problemas com criança, pensamento, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa que você esteja vivendo. Se você pudesse resolvê-lo sozinho, você não estaria vivendo esse problema de forma repetitiva. E aí você fica achando, não, é só hoje, e quando vê amanhã tá pegando novamente, tá caindo em tentação, tá entrando, são aqueles problemas recorrentes. E também tem as questões de saúde, que muitas vezes você busca, por exemplo, a depressão, ela pode ser clínica, mas ela também pode ser espiritual. Então, se você já foi procurar ajuda médica, já se medicou, em 30 dias você não se curou, então não é mais clínico. Tem gente que fica 10 anos tomando medicação para depressão. A Bíblia diz que num caso desse não é mais clínico, isso tem que a pessoa buscar outra forma, que já é espiritual. Então vamos pensar o seguinte aqui, né? Então, se você constatou isso, se você está vivendo isso, e você já entendeu que a tua força de vontade não são suficientes, o que você precisa fazer? Buscar ajuda espiritual. Porque alguns problemas, como eu já disse, eles estão profundamente arraigados. Eles tornam-se rotineiros e crescem demais. Saem do nosso controle. Por quê? Por conta das questões, né, geracionais que a gente tem. Então vamos pensar um pouquinho. O que nós precisamos realmente fazer? Né? Então, você pode conversar, né, com a pessoa que está buscar uma ajuda, um apoio. Então, sempre que alguém confia em mim dizendo, nunca contei isso a ninguém, foi entusiasmado com aquela pessoa. Por quê? Por que eu sei disso, né? Porque quando a pessoa fala, o que acontece com ela? Ela sente que ela está mais aliviada, porque é mais ou menos o desabafo. E não é um desabafo, é uma confissão. Então, a válvula de pressão, ela está, né, para ser aberta. E pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer. Quando admitimos, né, a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Seja bem-vinda, minha nora linda. Então vamos lá. Vamos entender um pouco mais como resistir, né? Como resolver essa tentação. Então pensa um pouquinho aqui. O que você finge não ser um problema na sua vida? De que assunto você tem medo de falar? Vamos pensar mais um pouquinho, né? Você não irá resolver esse problema sozinho. Você já detectou isso. Por quê? Porque é humilhante para nós admitir as fraquezas perante outras pessoas. Mas é exatamente a falta de humildade que nos impede de melhorar. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Está lá em Tiago 4:6. Então, se você está vivendo isso, meus queridos, minhas queridas, busquem ajuda. Eu sei que às vezes é desafiador a gente encontrar alguém que a gente possa confiar. Outra questão. Resista ao diabo. Olha só. Se você
percebeu, encontrou alguém que você possa falar, que vai te apoiar, um cristão que tem entendimento disso, conseguiu confessar, você já saiu das garras do Satanás. Mas você precisa resistir. De que forma? Então, após você, né, ter se humilhado e confessado, precisa se submeter a Deus. Então, nós somos orientados a desafiar o diabo. De que forma? Na parte final de Tiago 4,7, diz assim, ó, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante dos seus ataques. Devemos contra-atacar. Olha o que fala lá no Novo Testamento. Lá tem muitas descrições falando, né, da vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que fazem aláude à guerra, como batalha, conquistar, luta, superar. Os cristãos da época, e os de hoje também, né, são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. E é assim que nós devemos nos posicionar, né? Então, você já parou para pensar? Como nós podemos resistir ao diabo? Paulo explica muito bem isso. Ele diz assim, ó, revista-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lá em Efésios 6:17, né? Se tu ler o capítulo 6, você vai entender tudo que Paulo fala sobre isso. Então, vamos lá. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus, né? Porque nós não seremos capazes de dizer não ao diabo, a menos que a gente tenha dito sim a quem? A Cristo. Porque sem Cristo não temos defesas contra o diabo. Mas com o capacete da salvação, a nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disso. Se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Pode apenas sugerir. E como que eu sei? Né? Vamos lá. Feito isso, o segundo passo é o quê? Usar a palavra de Deus como a arma contra o Satanás. Jesus é exemplo. Quando ele foi tentado no deserto, sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. E não discutiu com o Satanás em nenhum momento. Ele não disse, não estou com fome, né? Quando foi tentado a usar seu poder para suprir a sua necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo? Há poder na palavra de Deus. E Satanás a teme. Então vamos seguir esse exemplo aqui se você quer resistir a qualquer tentação. Então, nós não devemos jamais tentar argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que qualquer um de nós, pois ele teve milhares de anos para praticar. Então nós não podemos blefar com Satanás, nem convencê-lo com a nossa lógica, muito menos impor a sua opinião. Então o que nós podemos usar? A arma que o faz tremer, a verdade de Deus. Porque ele conhece a verdade. E se você não conhece, é importante conhecer, porque senão você não vai dar conta. Então, é por isso que nós precisamos memorizar as Escrituras, que é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Então, de que forma que eu posso fazer isso? Acessar elas rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus. Nós precisamos o quê? Ter a verdade guardada no nosso coração, pronta para ser usada. Se não damos conta disso, a gente vai ser tentado. Então, se você, por exemplo, não decorou nenhum versículo, então, o que acontece? Tu até tem arma, mas você está sem munição. Então, se você está precisando resistir a uma tentação, é bom começar a se armar, ter munição, buscar, né?
por exemplo, a primeira coisa que você precisa é identificar qual é a sua vulnerabilidade. Se você, por exemplo, quer ter um autocontrole na tua alimentação, comer de forma mais saudável, o que que tu precisa buscar? Tu precisa estar buscando munição para resistir a isso. Vamos aqui dar um exemplo de Jeremias. Porque nós somos advertidos de várias formas. Então, por exemplo, o que que Jeremias fez? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Está lá em Jeremias 17:9. Isso significa que nós somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Você entende isso? Está fazendo sentido para você? O que nós precisamos fazer? Nunca nos pôr por descuido em situações que atraiam tentações. Nós precisamos evitá-las. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações do que sair delas. A Bíblia diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Então, por quê? Nós podemos fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Paulo advertindo os coríntios, lá em 1 Coríntios 10:12. Precisamos guardar no nosso coração e na nossa mente e procurar versículos sobre aquilo que você precisa e você quer resistir, quer sair das garras do Satanás. Então, porque sempre há uma saída. Primeiro, se você acredita, se você já é salvo, busca apoio de um irmão, de alguém, de um cristão que vai te apoiar, confessando a tua fraqueza, para poder sair dela. Porque a palavra diz que sempre, não importa o que tu esteja vivendo, qual é o desafio que você está vivendo e que você acha que de repente é algo que você não vai dar conta, não é verdade. Porque a palavra está dizendo que é isso que o Satanás quer que acreditamos. Então vamos pensar, para você lá, pega o 1 Coríntios 10, versículo 13, que diz assim, ó, Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Olha as promessas. Olha o que Paulo já disse para os primeiros coríntios, o que é que eles tinham que fazer. Então eu te faço a pergunta para você, né, descobrir em que ponto que você se encontra. A quem você pode pedir, né, para ser o seu parceiro espiritual? Se você está vivendo algo que você quer sair desse lugar, quem que você vai pedir para ser o teu parceiro espiritual? Para te ajudar em oração a derrotar uma tentação constante. Seja uma situação financeira, seja de um vício, seja de algo que você precisa ultrapassar. Então, já pense em alguém. Alguém que realmente vai te dar esse apoio, que confia em você. Entendeu isso, meus queridos? Eu quero muito, e eu creio no poder do Espírito Santo sobre a tua vida, que a semente de hoje, plantada aqui, para você se fortalecer, para você confessar e sair daquele pecado, daquela tentação recorrente em sua vida. Nós estamos aqui no 27º dia de você ficar pensando sobre o seu propósito de vida, para você descobrir, clarificar por que é que você está aqui nesse planeta. E até agora, várias
passagens foram compartilhadas aqui contigo, um degrauzinho de cada vez, para que você realmente vá clarificando o seu propósito. Então, meus queridos, amanhã, né, hoje foi derrotando a tentação. Então, tudo que foi abordado aqui foi te trazendo clareza de que forma você vai derrotar a tentação. Se você quiser compartilhar comigo, né, o que você precisa fazer, o que você quer fazer, lembra? Primeiro, entender que você é salvo, ter Jesus, né? Segundo, encontrar alguém para você compartilhar, ou seja, confessar aquilo que realmente você quer sair daquele lugar. E amanhã, dia 28, se você quiser estar aqui comigo, né, para entender essa sequência, amanhã, para você entender qual é o processo para você se libertar de uma tentação recorrente que você está vivendo, certo? Então eu quero agradecer a presença do Espírito Santo, do Pai e do Filho aqui comigo nessa live, que eu tenho certeza que se você ouviu isso atentamente, você vai, né, pode ir lá ouvir novamente, mas com isso, que essa semente tenha caído em terra boa. Se você está sofrendo com algum tipo de tentação, algum vício, alguma coisa que você quer mudar, que tenha ficado clarificado na sua mente e no seu coração. Muito obrigada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela oportunidade de me colocar aqui hoje, trazendo mais essa reflexão, de você que me acompanha, você que assiste às vezes mesmo quando não pode estar aqui ao vivo comigo, mas assiste depois, que você quer realmente que Deus tem tocado no teu coração, que o Espírito Santo, para você clarificar o teu propósito, para você começar no próximo ano, viver de forma diferente, não só no próximo ano, a partir deste ano, mas começar a organizar a tua vida. Muito obrigada, um beijo no teu coração, fique na presença do Senhor. Até amanhã.